Boa noite. Alguns eu conheço. Alguns eu conheço, outros não. É um prazer enorme estar aqui. Principalmente pela razão que nós estamos aqui, né? Eu queria orar com vocês antes da gente começar. Santo e eterno Deus, aplica a tua palavra no nosso coração e abre os nossos olhos, Senhor Deus, para que nós possamos discerni-las. Que a gente possa nessa noite sair daqui com o coração cheio de ti e com temor, para vivermos de modo novo, para o engrandecimento do teu nome. Fala a nossa necessidade, Senhor. Visita-nos. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Quando a Vera pediu que eu viesse, eu não vou negar para vocês, eu tive uma certa dificuldade. Porque na Bíblia você não tem ninguém que teve câncer. Não aparece esse nome na Bíblia, não aparece nada que fosse igual ao câncer. Aparece sim algumas doenças que a gente acha, a gente tende a dizer aquilo é um câncer, né? Mas não aparece a palavra câncer na Bíblia. Então, eu separei um texto no qual a gente vai poder ver algumas coisas que são muito similares, mas que na realidade há uma mensagem muito especial nesse texto bíblico. A Vera leu Lucas 17, né? Eu vou ler Lucas 7. O texto que a gente vai ler narra o encontro de Jesus com uma senhora. Ela era viúva e estava caminhando para enterrar o seu único filho. Jesus havia acabado de curar o servo do centurião em Lucas 6. Ele tinha acabado de curar. Jesus, hoje a gente brinca muito, né, que esse negócio de à distância, né, ensino à distância, culto à distância, não sei o quê. Jesus já fazia cura à distância antes da gente chegar aqui. Há quase 2000 anos atrás, Jesus já fazia algo à distância. E Jesus curou o servo do centurião, conforme o pedido do próprio centurião. E aí, na sequência, Jesus vai para Naim. Naim quer dizer agradável, algo bonito, algo belo. Jesus vai para Naim, e quando ele chega em Naim, está passando pelo portão, está um cortejo fúnebre saindo da cidade. E essa mulher, que já era viúva, estava enterrando o seu único filho. Esse é o texto que nós vamos ler. E eu vou ler devagar com vocês, a partir do versículo 11, e nós vamos até o versículo 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Veja que Naim significa agradável e bela, mas para aquela mulher, aquela situação não era nada agradável, não era nada belo. Naim era uma cidade muito próxima de uma outra cidade que aparece muito no Antigo Testamento, que é Sunem. E daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou citando isso. Mas o importante é a gente pensar nesse exato momento, que é nessa cidade de Naim havia uma mulher. Uma mulher que viu uma situação muito similar à situação de uma outra, que teve a tristeza de enterrar também o marido, o sogro e o cunhado lá atrás. E ela disse: eu não posso me chamar Noemi, eu só posso me chamar Mara. Essa viúva, ela devia estar com muita tristeza no coração. E na sequência, no verso 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva.
e grande multidão ia com ela. A cidade de Naim era pequena, não era uma cidade grande. Com certeza devia ter sido o acontecimento daquele dia. O filho da viúva faleceu. Não era fácil no século I uma mulher viver sozinha, para não dizer quase impossível. Ela precisava do arrimo que era o filho. Ela já havia enterrado o marido. Ela estava prestes a ficar sozinha, sem nada, dependendo de alguma forma da bondade das pessoas. E a gente vê como Deus começa a mexer nessa história. Porque como Jesus se aproximava da porta da cidade, esse enterro saía. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus estava entrando, imagina, num portão. Jesus está passando no portão. O velório está saindo, o cortejo está saindo. Normalmente os cortejos fúnebres eram às 18 horas. Isso era uma prática do judeu. Esse rapaz deve ter morrido no dia anterior. De manhã, ela colocou o rapaz no chão e ali ela começou a chorar pelo rapaz. Durante o dia, ela acomodou esse rapaz num cesto. Alguns dizem que era um cesto que ia ser carregado, ou que fosse até mesmo algo parecido com uma rede. Mas era um cesto. E ela acomodou o seu filho. Às 18 horas, as pessoas, ou seja, na hora sexta da tarde, as pessoas foram para buscar o morto e levar o morto. E havia ainda aquelas mulheres que iam chorando, acompanhando o velório e acompanhando o féretro. E naquela fala toda, a fala dizia o seguinte: chore todos vós de coração amargurado. Iam essas mulheres carpideiras à frente, dizendo: chore todos vós de coração amargurado. E o nosso Senhor Jesus chegou, a viu, se compadeceu e falou: não chore. Estava todo mundo chorando, todo mundo. Mas Jesus falou: não chore, porque Jesus teve compaixão dela. No 14, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Tocar num corpo deixava a pessoa imunda por semana. Jesus não se preocupou. Jesus foi lá e tocou no filho da mulher. Tocou e falou para o rapaz: levanta. Levanta. E na sequência, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. O rapaz que estava morto foi ressuscitado e sentou e começou a falar. E Jesus chegou para essa mulher e falou assim: está aqui teu filho. Imagina o que essa mulher deve ter pensado, deve ter sentido. Ela deve ter pegado o rapaz, abraçado o rapaz, beijado o rapaz. Deve ter se ajoelhado diante de Jesus, deve ter feito coisas que nós faríamos. Qualquer um de nós faria isso. E por que me chamou a atenção esse texto? Jesus restituiu àquela mulher o seu filho plenamente. Jesus restituiu a saúde da Vera plenamente. Nós estávamos chorando, mas uma voz veio para a gente: não chore,
pode parar. E ainda na sequência, a gente vê que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E a gente está pensando assim, poxa vida, eles começaram a ver que Jesus era um profeta. Mas na realidade eles estavam lembrando de algo similar que tinha ocorrido ali há 800 anos atrás. Quando o profeta Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher viúva. Eliseu havia acabado de assumir a profetagem depois de Elias. Elias tinha morrido. E Eliseu assumiu. E Eliseu, naquele momento, não lembrava como é que fazia para ressuscitar. E Eliseu lembrou que Elias havia deitado sobre o corpo morto para que aquele corpo ressuscitasse. E Eliseu fez exatamente isso. E o filho daquela viúva, sunamita, lá atrás, que era do lado de Naim, ressuscitou também. Eles estavam lembrando. E nesse ponto eles falam: Deus nos visitou e trouxe um grande profeta. Na realidade, essa era a limitação deles. Nós sabemos que não foi Deus que visitou e trouxe um grande profeta. Deus visitou e ele é o grande profeta, que é Jesus. Jesus é Deus, e ele veio e restituiu toda a saúde daquele rapaz, assim como restituiu a saúde da Vera. E da mesma forma como nós estamos alegres, felizes por esse momento, com certeza toda aquela cidade também ficou alegre e feliz. E essa notícia, no 17, e essa notícia a respeito dele, Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O filho da viúva foi a segunda ressuscitação que Jesus fez. Primeiro foi lá atrás, e depois aqui. E depois lá na frente vai ter Lázaro, que Jesus vai ressuscitar. A Vera bem disse há pouco que não significa, porque ela foi curada, ela não pode vir a ter um outro ou alguma outra doença. Porque esse rapaz, ninguém tem notícia que até hoje ele vive. Ninguém tem notícia. Há 2000 anos atrás ele foi ressuscitado. Alguma coisa o levou para a glória. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está triste por ir para a glória. Nós estamos alegres pela chance que Deus está dando da Vera continuar fazendo algo. Aquele rapaz ia fazer algo pela mãe dele. Ele ia cuidar. Ele ia ser o arrimo daquela família. Deus tem algo ainda muito especial para que a Vera continue fazendo. Por mais 1 ano, por mais 2, por mais 10, a gente não sabe. A gente sabe que ele tem algo especial para que seja feito. E esse testemunho foi dado por muito tempo. Tem 3 coisas que eu queria tratar com vocês. Primeiro, que Jesus se compadeceu ou teve compaixão daquela mulher. E da mesma maneira, o nosso Deus teve compaixão dela. A compaixão, ela é exclusivamente como sendo uma coisa de Deus. Nós não conseguimos ter compaixão. Eu sinto a dor, eu sinto a perda, mas compaixão é coisa de Deus. Só Deus pode ter compaixão da gente. Só Deus tem condição de fazer o milagre. Nós não temos. A gente aprecia o milagre. Por isso que nós estamos aqui. Deus teve compaixão da Vera. E nós estamos aqui hoje apreciando esse milagre que ele fez. A segunda coisa foi que Jesus trouxe esperança para aquela mulher, trouxe esperança novamente para aquela família.
Vamos ser sinceros. Deus trouxe esperança novamente a essa família que convive com a Vera. Nós sabemos do valor que ela tem. Nós sabemos de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela, através dela. E é bonito a gente pensar, apesar dela, não é? Deus faz coisas através de nós, apesar de nós. Mas Ele faz. Ele trouxe esperança novamente, para que isso continuasse. E a terceira coisa é que Jesus nunca perdeu aquela mulher de vista. O féretro estava indo. Jesus viu aquela mulher de longe. Jesus estava saindo de uma cidade da Samaria e indo para Naim. Ele viu aquela mulher de longe. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não perdeu aquela mulher de vista em nenhum momento. E por isso ele teve compaixão. E por isso ele fez o milagre. Porque ele é o Senhor das nossas vidas. Diante do exposto, o encontro com Cristo renovou a certeza do Emanuel. Renovou a certeza que Deus está conosco. Renova essa certeza em nós. Nosso coração se enche de temor, com o discernimento de que Ele está aqui, no nosso meio e em nós. Como consequência, a gente engrandece o nome de Deus por causa dessa cura. A gente sabe que Ele está aqui e nós vamos dar graças a Deus por causa disso. O encontro com Cristo resgatou a esperança. E o encontro com Cristo tem a capacidade de frear os poderes da morte. Não talvez de uma morte física, porque ela vai acontecer, mas a morte espiritual. Nós temos condições de estar certo que nós estaremos vivos com Cristo na eternidade. Quando aquela Jerusalém, que Nova Jerusalém descer, nós vamos para lá. Não sei se vivos ou não, mas transformados lá na Nova Jerusalém. Esse evangelho nos foi dado para nos fazer enxergar que nós somos alvo do amor de Deus constantemente. Independente da situação, nós somos alvo do amor de Deus. E esse evangelho nos foi dado para trazer consolo e paz às nossas histórias. Aquele câncer, nesse sentido, foi trocado pela morte. Deus restituiu toda a saúde da Vera. Deus trouxe a esperança para cada um de nós. E por causa disso, nós podemos sair daqui hoje, dando graças a Ele, pela oportunidade de ver o milagre diante de nós. Não são todos que podem ver o milagre. Se nós nos lembrarmos, lá em Mateus 5, fala assim: bem-aventurado todos aqueles que podem ver o milagre acontecer. Nós estamos vendo o milagre de Deus acontecer diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo o Senhor agir no nosso meio. Eu queria orar com vocês. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja para inteiro louvor. Nós sabemos, Senhor, o quanto isso traz alegria, contentamento ao nosso coração, ver o milagre que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança que é renovada em nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Teu Filho Jesus fez na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fica conosco nesta igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de poder olhar para Ti e depender de Ti. No nome santo de Jesus.
Nos visita, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Traz, Senhor Deus, toda a tua cura sobre cada um dos problemas que cada uma das pessoas tem neste lugar, neste exato momento. Muito obrigado, porque o Senhor curou a Vera. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.